Estamos no mês de janeiro e, como é normal, nós traçamos as nossas metas do ano. Claro que eu acho que não tem como fugir, né? Saúde é uma coisa que nós temos sempre que olhar para ela, cuidar dela, porque é um dos nossos bens mais preciosos. Sim, é primordial na nossa vida. E por isso, muitas vezes, como você que está assistindo, provavelmente também colocou na sua meta desse ano atingir uma boa forma, né? Agora em 2023. Mas quando nós pensamos em boa forma, nós temos a tendência apenas de pensar em fazer exercício, né? Ah, vou começar a fazer exercício. Só que existem muito mais coisas embutidas nisso. Muito, muito mais. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse ano para nós vai ser o ano da transformação. Escolhemos essa palavra para guiar o nosso ano. Precisamos ter algumas mudanças em nós, na nossa vida, para que possamos atingir algumas metas estabelecidas, correto? Sim, até porque, como nós sempre falamos, mudança é a lei da vida. Sim. E transformação faz parte disso. Nós temos que estar em constante evolução. Sempre, sempre. Se você gosta desse tipo de conteúdo, basta escrever Vida Leve nos comentários que nós vamos entender e criaremos novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e estou hoje aqui com minha esposa Eustália Kirizawa e vamos falar uma coisa que você já deve estar curiosa para saber de quais são essas metas que nós colocamos dentro ali para conseguir o pacote de boa forma agora em 2023. Ui, tô precisando. Então a primeira meta para estar dentro aí desse arcabouço de boa forma, o que nós vamos fazer agora em 2023? Tcharam! Comer saudável. Isso é essencial, né? Muito, muito. Até porque a alimentação corresponde aí 70% a 80% do seu resultado de boa forma. Sim, é o nosso combustível, né? As pessoas muitas vezes, sabe, investem tanto tempo, tanto esforço, tanto dinheiro em exercícios e acaba esquecendo da alimentação. Aí come porcaria. Aí, ou seja, tudo que investiu de tempo, de dinheiro, né, de esforço, vai por água abaixo. Sim, comer mais saudável seria o quê? Comida de verdade. Já é um bom começo. Quando você está descascando mais e abrindo menos pacotinhos, você já está no caminho certo, está indo para uma alimentação de verdade. Eu vou me esforçar muito, muito esse ano para evitar uma coisa que eu gosto bastante, principalmente aqui do Japão. O que é? É o sorvete. Eu pensei que você ia falar do ramen. Que é O massa. número 1 é o sorvete, mas tem o ramen também que eu adoro. Para quem não sabe, o ramen é porque fala-se ramen aqui, né? Mas no Brasil nós chamamos de lamen, né? Que é o macarrão noodles. Sim, né? maravilhoso. E aqui especificamente o ramen do Japão é muito gostoso porque é aquele macarrão tipo miojo, né? Tipo mesmo aquele macarrão instantâneo, mas ele é feito com caldo caldo Tem de do que é? missô, tem de porco, né? Ossos de porco. Ossos de porcos e é muito gostoso, Sim, né? com bastante vegetais. Ai, Bem temperadinho, maravilhoso. né? E aí realmente é uma coisa que É fantástico. se não fosse ali o macarrão, né? Que tem trigo, que tem isso, eu acho que seria uma alimentação muito boa, né? Seria. Mas Eu vou evitar, porque, olha, eu vou confessar, gente, eu estou acima do peso. hoje em dia é difícil quem não está, né? Mas assim, depois que eu entrei na menopausa, ganhei um pacotinho de peso. Eu acho que para as mulheres isso é pior do que para os homens, né? Os homens, eu não sei, alguns entram na andropausa, Sim. alguns eu acho que na verdade, não sei se todos os homens
entram ou não, assim, Acho mas que sim, né? alguns não sentem tanto, né? Sim. Eu acho que uma boa parte não sente tanto É. essa parte da andropausa. Agora, as mulheres, de uma forma geral, sentem bastante, né, a Sim, eu acho menopausa. que É poucas exceção as que não sentem, passam assim, né? sem Passam perceber. ilesa, É, né? mas eu fui premiada. E isso acaba alterando muito os hormônios, né? E a condição hormonal afeta muito A diretamente composição corporal, né? o peso, né? E é muito interessante isso, porque quando eu cheguei aqui ao Japão, eu continuei o tratamento. Gente, não deu certo. Ganhei mais peso ainda, então é uma luta. Então esse ano nós estamos focados em cuidar mais da saúde, mas a minha meta e o meu objetivo é tentar recuperar o meu peso, porque não estou dizendo assim que não pode ser gordo, não é nada disso que eu tenho gordofobia, mas é questão de saúde. Eu sou muito pequenininha, gente, eu tenho 1,54 m. A tendência das pessoas, quanto menor são, mais né, aparece, né? Quando dão uma aumentada no peso, né? E eu já ganhei mais de 20 quilos nessa brincadeira, infelizmente. Já que a gente vai comer mais saudável, né? Alimentação bonitinho. Aliás, gente, por favor, quem vai cuidar da saúde, né, amorzinho? Fazer uma dieta, procure um nutricionista, consulte seu médico, o seu educador físico, né, para as atividades. Não faça assim por conta, porque é muito arriscado. Procure sempre um profissional da área da saúde, isso é muito importante. Inclusive, muitas pessoas, na hora de fazer essa verificação com o profissional, acabam identificando alguma coisa, alguma limitação, Sim. que é interessante saber para justamente adequar, né, toda essa parte da boa forma que ela vai precisar fazer para então seguir certinho de acordo com as suas limitações. Sim, e é interessante ressaltar aqui, porque nós estamos falando das nossas metas, né, amorzinho? Estamos compartilhando com vocês, porque afinal vocês são família, né? E é legal saber, né? Olha, a Eustália e o Roberto estão fazendo isso. Vamos nos inspirar e também fazer alguma coisa por nós, né? Então, essas são as nossas metas. Então, nós falamos de uma alimentação saudável, mas em contrapartida, temos algo que vai complementar isso, que seria exercícios. Não tem como fugir. Por mais que eu tenha falado que exercício é uma parcela menor que a alimentação, ele ainda continua sendo muito representativo. Porque se não tiver o estímulo do exercício, você também não vai conseguir atingir o todo que você quer. É aquela coisa, né? Existe o todo, que é a boa forma. Dentro dessa boa forma, existem vários pacotinhos que você tem que dar atenção. Tem a alimentação, e tem o exercício físico, naturalmente, não tem como fugir disso. Na hora de fazer os seus exercícios físicos, você tem que prestar atenção, como dissemos agora há pouco, das suas limitações, então verificar certinho com um profissional o que você pode fazer, o que você tem que deixar de fazer, como fazer, qual a frequência, que limitações você tem que se pôr, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam exagerando, se machucando e aí ficando pior que antes. Sim. Aí ficam totalmente parados, às vezes tem que parar de trabalhar, então tem que tomar esse cuidado, né? Aquele famoso caso dos jogadores de fim de semana, né? O pessoal vai lá fim de semana, junta para jogar uma bola, depois tomar uma cerveja e comer churrasco, que já não estaria dentro desse pacote de boa forma. Mas essa coisa de forçar demais num único dia, de forma muito esporádica, acaba forçando o corpo num estímulo que ele não está acostumado e a tendência da pessoa se machucar. É muito grande. Porque não se preparou, não se alongou. Então tem tudo isso que deve se tomar cuidado. E claro, né, para quem faz exercícios físicos, é interessante também estar com roupas adequadas, né? Roupas que estejam de acordo para poder exercitar-se, para poder então fazer a devida transpiração, manter a temperatura, né? Temperatura corporal. E claro, né? Não tinha como deixar de falar da Insider nessa hora, que inclusive são as roupas que nós estamos usando nesse momento. Porque, inclusive, eu ganhei de presente, né, das nossas filhas uma camisa branca que eu tenho usado em alguns dos vídeos, até pelo carinho.
E essa camisa branca, ela tem aquela tecnologia da NASA. Sim. E com essa tecnologia, a camisa absorve, armazena e libera o calor de forma adequada. Isso que é legal, porque daí você se sente muito melhor. Você, inclusive, transpira menos. Com certeza. E também ela não limita os seus movimentos, né? Ah, lembrei o nome. A camiseta chama-se Performance. Isso. Né? O Fora próprio isso, nome já fala, né? as camisetas que eu gosto também do dia a dia, né? Que são as tech t-shirts, elas são maravilhosas. Até porque essas roupas da Insider são legais, que tem a tecnologia anti-odor, né? Que facilita muito pra gente não ficar naquela coisa de eu começo a fazer o exercício no início do dia, no final do dia já tô com aquela camisa lá que não consigo mais usar, né? Então isso daí é muito bom. Sim. E ela não fica amassada, não fica molhada. E detalhe, você pode usá-la para fazer atividade física, mas de repente dali você já tem algum compromisso, você pode ir com ela. É, porque elas ficam bem no Fica bem corpo, são vestida. macias, são gostosas de usar. Gente, não tiro mais a minha do corpo, adoro. Exatamente. E uma notícia boa para você. Você que está interessado em adquirir uma peça, uma roupa da Insider, ou várias até, você pode adquiri-las com 12% de desconto utilizando o nosso cupom. O nome do nosso cupom é menos é mais 12, tudo em maiúsculo e sem acento, como está aqui na tela. Para facilitar a sua vida, nós vamos colocar o site tanto do Brasil quanto o site global da Insider na descrição do vídeo, juntamente com o nome do cupom. Nós já comemos direitinho, já fizemos atividade física e agora temos que fazer o quê? Temos que dormir, né? Acho que dormir é uma das coisas mais negligenciadas que as pessoas, assim, literalmente deixam de lado, mas que é muito importante nesse todo de boa forma. As pessoas esquecem que dormir é essencial para você ter um bom resultado com a sua alimentação e ter um bom resultado dos seus exercícios físicos. Porque o exercício físico faz o estímulo, mas a recuperação, que é a parte mais importante, é feita no sono, no descanso, no sono. Isso é essencial. E para as pessoas que pensam muito em produtividade, que querem ter aquele ânimo o dia inteiro, o sono tem que ser priorizado. Tem que dormir. Quer coisa melhor? É muito bom, né? Eu sei que nos dias de hoje, muitas pessoas tá tendo esse problema de insônia, porque é muita preocupação, é muita correria, muita cobrança, mas aí tem que criar algumas coisas para conseguir dormir bem. Inclusive tem alguns vídeos no canal, eu vou até colocar aqui no final desse vídeo aqui, vídeo que eu dou umas dicas para conseguir melhorar o sono, porque sem isso fica realmente difícil nos dias de hoje conseguir ter uma boa noite de sono. É verdade. Eu tenho sono muito leve, não é verdade? Sim, você acorda muito fácil, acordo né? muito fácil. E eu tenho trabalhado isso, é conseguir ter a noite assim, como se diz, sem interrupções, né? Interrupções, direto, porque isso é fundamental. Exatamente. E o quarto item para atingirmos essa meta de boa forma é uma coisa também que eu acho que as pessoas não pensam muito. Não. Qual que é? Gerenciar o estresse. Exatamente. Gente, como isso é difícil. Isso é muito difícil na vida moderna, na vida corrida, onde nós temos mil e uma funções a cumprir no dia. Então, como a gente pode fazer isso, gerenciar o estresse? Através de meditações, na prática de yoga, um alongamento, uma boa leitura de um livro. Uma prática de respiração. Respiração que você faz ali em 5 minutos, né? Sim. Às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, eu não tenho tempo para ficar meia hora meditando, nem consigo. Não precisa. Não precisa sabe? mesmo. Você tem 5 minutinhos, consegue ficar 5 minutinhos? Então para ali. Para e faça. Respira, concentre na sua respiração. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei, eu não consigo meditar. Eu não consigo esvaziar a minha mente, né? Porque tem muito desse estigma que a meditação é para você esvaziar a mente. Mas as pessoas, eu acho que falam isso de uma forma assim meio que infundada, porque o fato é que quando meditamos,
é impossível a gente controlar a mente para ficar vazia. Nossa mente não vai conseguir se esvaziar. O fato é que nós vamos aprender a focar. Aí a gente foca na nossa respiração, a gente foca num ponto, a gente foca no momento presente. Exatamente. A gente traz a nossa atenção para um foco. E é isso que é legal, porque no dia a dia nós começamos a conseguir gerenciar esse estresse com isso. Aprendendo a focar no que é necessário e tirar aquelas distrações, ansiedades, né, deixar de lado ali para que a gente consiga ter um dia melhor. E esse dia melhor faz com que a gente gere menos cortisol, um monte de coisa que afeta a nossa mente e, consequentemente, faz alteração hormonal no nosso corpo. No corpo físico, e aí, né? acaba conturbando tudo. Então, as pessoas não prestam atenção nisso, mas é bastante importante saber gerenciar o estresse. Gente, e é tudo questão de organização. A nossa vida aqui no Japão é muito corrida, mas é muito corrida mesmo. Vocês não têm noção. Mas de manhã, assim, quando nós acordamos, o que nós fazemos? Meditação. Meditação. Todo santo dia. Eu ainda faço um alongamento. Dou uma alongada. Então, quer dizer, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não é para dizer, é falta de tempo. Não, é falta de organização, é falta de interesse. Então tem que pensar que é algo que ninguém vai fazer por você. Não é verdade? Sim. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, dedique e comece assim, 5 minutinhos. Nem que seja 2 minutinhos. Começa com 2. E aí, conforme você vai sentindo mais à vontade, aumenta um pouquinho, né? Vai para 3, vai para 4, vai para 5. Quando você chegar a 10 minutos por dia, já está começando a ficar bom. Nossa, aí tá de parabéns. Já está começando a ficar bom. A partir de mantendo 10 minutos por dia aí já é um ritmo legal. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para nos auxiliar a divulgar a mensagem. Como nós já falamos sobre atividade física, né, sobre os exercícios, nós comentamos também na procura de um profissional da área da saúde. Então, é importante, nós vamos falar agora sobre fazer checagem regulares de saúde. É interessante isso, porque essa checagem, o check-up, o famoso check-up, é interessante fazer porque são nesses momentos que muitas vezes você pode pegar alguma coisinha que está começando ali. Já evita. E aí você já resolve, já mata no ninho, né, como costumam falar. Aqui no Japão, eu achei legal que as empresas se preocupam com isso, Sim, né? muito. As empresas fazem um check-up anual de todos os seus empregados, né? Então fazem aquela bateria de exames, de tudo, né, para verificar coração, audição, verificar vários índices do sangue. E tudo isso é feito no intuito de verificar, né, se está tudo certo, se está tendo alguma alteração, se tem que cuidar de algo. E o médico, né, fala, tal índice ali do sangue, alguma coisa não está muito legal, tem que prestar atenção, tem que cuidar. E é interessante também que eles têm um histórico, né? Sim, mandei todo o histórico. Se de um ano para o outro você ganhou peso, aumentou a circunferência do abdômen, teve alguma alteração no resultado dos exames, nas taxas, né? Eles comentam na hora e puxam a orelha. O médico fala assim para você, dá-me. Dá-me significa não pode, não pode. Ou se você manteve ou até diminuiu, você ganha elogios. Mas tá difícil ganhar esse elogio. Eu nem falo nada da minha parte. Olha, tá difícil. Mas é uma coisa muito importante. Mas não é impossível. E assim, eu digo que tá difícil ganhar esse elogio porque aqui no Japão tem algumas métricas que são um pouco diferentes das ocidentais. Sim. E eles têm umas métricas principalmente para o tamanho da cintura e para o peso que são muito rígidas, né, que são abaixo do padrão ocidental. Acho que duas coisas influenciam aí. Primeiro é o tamanho dos japoneses, né, que historicamente você vê que até pelos móveis e tudo, pelo tamanho das casas, que os japoneses são menores fisicamente. Essa nova geração já está maior, né? Essa nova geração que está nascendo aí, eles já estão maiores. Mas até então, eles tinham uma estatura baixa, né? Sabe o que eu pensei agora?
Eu já sou pequenininha. E os japoneses são menores do que eu, os mais antigos. Os mais velhos, né? Sim. Desculpa. E essa estatura baixa também faz com que todas as medidas deles sejam um pouco menores, diferentes do ocidental. E o meu corpo já está mais para o ocidental, né? Meu corpo tá, eu nasci no Brasil, me alimentei no Brasil, então meu corpo é diferente do japonês daqui, né? Então não se encaixa dentro das métricas padrão deles. É verdade. Então, por isso que eu digo, né? Tá um pouco difícil, alguns parâmetros ali não bate muito bem. Mas de forma geral, eu não posso reclamar não que os índices estão bem. Eu também. A questão, mesmo eu estando com sobrepeso, eu não tenho colesterol alto, tá tudo ok. Agora, uma questão que é um pouco polêmica. Polêmica? Vacine-se. É um pouco polêmica porque a gente sabe que tem pessoas que não são a favor da vacinação. Eu acho que no Brasil nem tanto. Aqui no Japão a gente vê muito isso. Sim. Muito. Tem muitos japoneses que são contra a vacinação porque tem um histórico aqui, não sei se foi... Sabe aquelas coisas que às vezes é uma coisa pontual, mas às vezes foi divulgado muito pela mídia, não sei se foi isso. Mas tem um histórico aqui que eles têm medo de que vacinas anteriores aí já tiveram algumas mortes e tal. Verdade. Então, eu acho que assim, esse risco existe para tudo, né? Para tudo. Qualquer medicação. Agora, não sei se foi aquela coisa de, foi uma coisa pontual, mas de acordo com como a mídia, toda a mídia mostrou, né? Aparece ser muita coisa. E no Brasil, acho que tem também uma tendência, pessoas, né, grupos de pessoas que também acham que não é viável, que não é legal, e a gente respeita. Mas, de uma forma geral, existe uma consciência, né, global aí, a gente fala até de mundo, né, de que as vacinas são interessantes para fazer o corpo aí conseguir gerar anticorpos e nós podemos nos proteger de certas doenças, né? Sim. No nosso humilde ponto de vista, é interessante se vacinar. Nós somos a favor da vacina. Nós nos vacinamos, inclusive para o Covid, né? Nós estamos tomando as vacinas que estão sendo disponibilizadas. Então, eu acho que é legal. Eu não sei se... Claro que a gente se protegeu também, está se protegendo ainda, né? Sim. E não sei se foi efeito da vacina, eu acho que também é um conjunto, efeito de vacina, mais proteção. O uso da máscara, né? Nós nos protegemos bastante, evitamos ficar em grandes multidões, evitamos ficar indo para lugares que a gente sabe que tem muitas aglomerações de pessoas, né? Então, nós, ainda bem, não pegamos. E com essa proteção extra que nós temos feito, nem pegamos resfriados. É verdade. Né? É interessante isso, porque você vê como é efetivo mesmo quando nós nos protegemos. Sim. Mas é isso, essa dica, né? Eu acho que se você é a favor, é interessante manter aí sua vacinação em dia para tudo que você achar que é viável, né? Temos aí a carteirinha de vacinação, dá uma olhada lá se está faltando alguma coisa, se tem alguma coisa que você tem que renovar ali, né? Porque tem validade e, claro, né? Agora para o Covid. É cuidar de você e cuidar das pessoas ao seu redor, né? Sim, isso é importante, né? Não só de você Quando que você está se cuidando. protege, você está protegendo também as pessoas que convivem com você. Sim. Agora vamos falar sobre a 7ª e 8ª metas, que está dentro desse guarda-chuva de boa forma. Elas não estão se enquadrando exatamente a nós, porque nós não fumamos, que é uma das metas, né? Mas achamos que é interessante falar sobre isso, porque existem ainda pessoas que fumam, que querem parar de fumar, e é interessante a gente falar para tentar dar aquele empurrãozinho, estimular, né, a pessoa que está pensando ali parar de fumar, porque realmente é importante. O fumo já foi muito provado prejudicial. que prejudica muito a saúde, Sim, né? ele é um dos causadores de câncer de pulmão, né? Sim. Então, temos que ficar em alerta
E se puder evitar, evite, gente, porque não é uma coisa natural pro teu corpo, não é saudável você colocar isso dentro de você. Tem um artigo uma vez que falava que quem é fumante passivo acaba tendo mais malefícios que o próprio fumante ativo ali. Eu achei até interessante isso, impressionante isso, porque, poxa vida, quem está passivo ali está ingerindo menos, mas porque parece que quem fuma, o corpo meio que se acostuma, né? Não vou dizer que, não, vai ficar imune. Não isso. fica. Mas quem é passivo acaba tendo os mesmos malefícios, mesmo sendo não fumando efetivamente, né? E agora tem essa lei, né? Já tem algum tempo que tem alguns lugares específicos para os fumantes, né? Então isso também acaba contendo que as pessoas que não fumam estão próximo disso, né? Sim. Eu não sei se no Brasil estão respeitando certinho essa lei. Aqui no Japão está muito sério, né? Muito rígido. Aqui é bem sério. Coloca aí nos comentários para a gente saber como é que está isso, essa situação, né, dos fumantes no Brasil, se respeita-se, né, essa lei de proibido fumar no interior de estabelecimentos e coisas assim. Sim. A gente queria saber, eu acho que é uma coisa que eu tenho dúvida. Tem que pensar. Saúde, gente, é uma coisa preciosa, né? E já que estamos falando desses bônus, né, que uma coisa foi o fumo, a outra é o álcool. É o álcool, né? Que beber, é outro né? também. Que é outra coisa que acho que assim tem que tudo bem beber de forma moderada ali um cálice social, de vinho ali né? de vez em Comemorando. quando, né? Mas aquela coisa de sentir falta de beber o álcool todos os dias já acaba se tornando preocupante. Então as pessoas que também tá com um certo problema de que sente essa vontade de beber, né? Não é uma coisa que assim, eu bebo socialmente. Não fica sem, né? A pessoa sente aquela necessidade, sente aquela vontade. Então é interessante já prestar atenção, acender a luz vermelha ali, que tem que gerenciar isso antes que escale, né, níveis maiores. É verdade. E fora que o álcool também acaba com o corpo, né? Acaba com o fígado, né? Vai dar aquelas doenças hepáticas, né? E pode gerar situações mais graves ainda, né? Eu acho que é interessante, se você tem alguém na tua família que fuma e bebe, e eu digo beber assim, não é socialmente, mas é beber constantemente, todos os dias, eu acho que é interessante dar uma atenção especial a essa pessoa, indicar profissionais, tentar salvar essa vida, né, gente? Porque o negócio é sério. Porque mais cedo ou mais tarde a cobrança vem. É algo silencioso que vai acontecendo. Quando você... É aquela coisa que, infelizmente, ou felizmente, mas não é aquela coisa assim, por exemplo, eu vou fazer um mal pra mim, vou bater, vou dar um soco na parede e sua mão na hora já vai ficar machucada e você vai ver que aquilo não se deve fazer. E aí você para de fazer. Esse tipo de coisa não, é uma coisa que vai ali somando e aí chega no momento que quando estoura, aí já é tarde. Então a gente tem que criar essa consciência antes que isso aconteça, né? E outra coisa, nós somos espelhos. Se você bebe, fuma, que exemplo que você está dando para o teu filho, né? Para as pessoas que vivem ao teu redor. Que isso é natural fazer e ela vai seguir os teus caminhos. Então nós temos que pensar muito. É importante você ter em mente que você pode começar com uma meta hoje, ficar um tempo com ela, se acostumar, se adaptar, ela começar a fazer parte da sua rotina e depois você implementando as outras metas. Para não acontecer você colocar tudo de uma única vez e não fazer nada. Porque realmente é difícil fazer grandes mudanças e várias ao mesmo tempo. Então, dá atenção, prioridade para uma, vai lá, consiga transformar aquela sua meta de fazer exercícios num hábito e aí parte para o próximo. Dessa forma vai ficar mais fácil de conseguir conquistar esse arcabouço todo de manter ou de conquistar a boa forma agora em 2023. E não esqueça que as grandes mudanças na sua vida vai começar com os pequenos passos, um pouquinho de cada vez. É a constância. Meu amorzinho sempre está falando disso, né? É a constância. Pratique todos os dias. O sucesso é definido pela consistência. Se você manter essa consistência, com certeza você vai chegar em algum momento
no seu objetivo, na sua meta. E é importante você pensar, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E assim sucessivamente, um passo por vez. Porque muitas vezes nós colocamos uma meta que é muito grande, ou espelhamos em alguém que está muito à frente, Sim. e aí acabamos nos desanimando. É verdade. Então, toma cuidado, né? Porque você tem que ser melhor do que você de ontem. É esse o parâmetro que você tem que ter para você manter esse caminho até chegar onde você quer. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!